Bom dia, então, a todos. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. A expectativa é que a gente possa compartilhar nessa manhã algumas reflexões sobre um tema aparentemente em voga, associado à ideia de meritocracia. É um desafio grande explorar esse assunto. Talvez seja um dos assuntos, se não o assunto mais complexo com o qual eu tenho lidado nesses últimos anos, ou com o qual talvez tenha lidado nesses 35 anos de carreira profissional. E é um desafio também em relação aos participantes. Cada um de nós tem uma visão, tem uma referência, tem uma imagem do que acredita como tendo origem na palavra meritocracia. E aí, já que a ideia de meritocracia passa para muitas pessoas uma ideia de avaliação, de mensuração, de controle, eu preparei aqui um questionáriozinho e depois nós vamos explorar esse assunto a partir dessas questões. Ok? Então nós temos aqui algumas questões, 10 questões do cotidiano das pessoas que lidam com o tema meritocracia, particularmente em função do estudo que foi feito para tentar produzir e compartilhar com todos vocês o livro. Então, a primeira questão interessante que eu compartilho com todo mundo aqui, coloquem lá, questão número 1. A questão número 1 é assim: a palavra meritocracia foi criada com o seguinte propósito. Então, a gente tem assim 3 alternativas. A primeira alternativa era que ela teria sido criada com o propósito de deixar claro o foco no merecimento, independentemente de aspectos como raça, gênero, hereditariedade e relações de amizade. Então, quem acredita que ela teria sido criada com esse propósito, anota aí 1A. Uma outra alternativa é que, na realidade, a palavra meritocracia teria sido criada com outro propósito, um propósito de ironizar o processo de mobilidade social em um determinado país no ano imaginário de 2034. Quem entende que essa é a mais razoável? E a terceira alternativa, que a palavra meritocracia foi criada com o propósito de enfatizar que organizações que buscam competitividade devem ver a meritocracia como uma filosofia de gestão, um modo de ver a gestão de pessoas. Então, marquem, por favor, questão número 1. Qual dessas 3 questões vamos testar nossos conhecimentos sobre esse assunto? Letra A, letra B ou letra C? Vamos passar para a segunda questão. A primeira, uma questão simples. Vamos para uma outra questão também simples para iniciar o nosso bate-bola. Diz assim: a palavra meritocracia tornou-se rapidamente popular no mundo, segundo o seu criador. Por quê? Por que razão a palavra meritocracia ganhou uma notoriedade tão grande na visão do criador desse termo? Então, a primeira alternativa, porque aqueles que possuíam poder precisavam encontrar uma palavra para substituir o termo aristocracia. Então, aquelas pessoas cujo poder era herdado, elas precisavam mudar, encontrar um outro termo que não mais o termo aristocracia. Letra B, a meritocracia sempre foi desejada por países democráticos pela ênfase que fornece ao mérito individual. Então, a pergunta diz respeito à palavra meritocracia, tornou-se muito rapidamente popular no mundo, por que razão? E a terceira alternativa, ela teria sido tornado-se popular no mundo porque privilegiar o merecimento é algo esperado pelas pessoas e algo essencial nos ambientes meritocráticos. Então, a questão número 2, temos as opções A, se a gente acredita que quem tinha poder precisava encontrar uma outra palavra. A opção B, porque a meritocracia sempre foi desejada por países democráticos. A opção C, porque privilegiar o merecimento é algo esperado por pessoas e dentro de qualquer organização. Ok até aqui? Vamos então à questão número 3. Existem vários estudos em diversos cantos do mundo sobre a palavra ou sobre a ideia que por vezes está atrás da palavra meritocracia. Eu peguei um desses estudos aqui
para mim, talvez o estudo mais importante do MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, esse estudo sobre meritocracia teria indicado, primeiro, que a palavra meritocracia atrai o estereótipo masculino sobre trabalho e, assim, acaba privilegiando homens quando aquela palavra é naquele ambiente colocada. Ou outra, esse estudo teria mostrado que a ideia de meritocracia torna as relações mais humanas, mais igualitárias, opção B. Ou a terceira, que a meritocracia reforça a feminilização das relações de trabalho, tornando o ambiente mais plural, mais diversificado. Então, é o principal estudo sobre o uso da meritocracia, ou da palavra meritocracia, no ambiente organizacional. É um estudo do MIT. O que é que ele teria concluído, o que é que ele teria indicado? Que ela atrai o estereótipo masculino, que ela torna as relações mais humanas e igualitárias, ou que o inverso, ela reforça o gênero feminino e tornando, então, as relações, o ambiente mais plural e mais diversificado. Do que a gente conhece, já estudou, já leu sobre o tema, o que nós arriscaríamos na questão número 3. Questão número 4. Nós temos alguns autores, e particularmente a professora Lívia Barbosa, pós-doutora em antropologia, que estuda o tema meritocracia no Brasil. Ela teria concluído e reforçado sobre a questão da meritocracia. Letra A, que a prática da meritocracia vem se consolidando de forma expressiva nas organizações. Uma opção A. A opção B, que na teoria todos concordam com a ideia de meritocracia. Na prática, no entanto, não haveria qualquer consenso sobre o que seja meritocracia. Opção B. E opção C. Práticas meritocráticas são percebidas como necessárias em todos os níveis de uma organização. Se nós estivéssemos diante de uma situação desse tipo, alguns de vocês provavelmente leram textos e artigos da professora Lívia, outros talvez não, mas o que é que alguém que estuda há algumas décadas a ideia de meritocracia, e meritocracia especificamente no Brasil, poderia ter concluído? Letra A, é uma prática consolidada, na teoria todos concordam, na prática não, e essas práticas são percebidas como necessárias. De que maneira nós poderíamos marcar? Eu vou então passar para a questão número 5. O estudo sobre meritocracia, o mesmo sobre o qual falamos, indicou que o uso do termo no contexto organizacional aumenta o grau de transparência, ok? Então, o estudo conclui que, ao ser utilizado num contexto organizacional, alguma coisa se torna naturalmente mais transparente naquele ambiente. Então, a opção A é que a transparência se dá nos processos de admissão ou de promoção de empregados, contratar alguém de fora ou promover alguém internamente. A outra é que as concessões de benefícios e os aumentos salariais se tornariam, de acordo com esse estudo, mais transparentes num ambiente que apregoa ou que utiliza de maneira consistente a palavra meritocracia. E o terceiro, seria mais transparente a concessão de bônus, a concessão de remuneração variável, a concessão de incentivos financeiros em geral. Então, o que é que se tornaria, na visão de vocês, o que é que tenderia, na visão de vocês, a se tornar mais transparente quando alguém insere essa palavra e tenta buscar seguir o que entende como adequado, do que seja meritocracia? Admissão e promoção de empregados, concessão de benefícios e aumentos salariais, e a concessão de bônus e incentivos financeiros. Vamos à questão número 6. O uso intencional da palavra meritocracia produziria mais efeito, de acordo com esse estudo, nas ações de recursos humanos que são mais visíveis para os empregados em geral,
tal como ocorre com contratação e promoção. Então, teria um efeito maior naquilo que é mais visível às pessoas. Ou produziria um efeito maior nas ações que são menos visíveis, como ocorre com bonificações e incentivos financeiros. Ou o uso intencional, deliberado desse termo, produziria em todas as ações de RH um efeito em todos os subsistemas da gestão de recursos humanos. Nesse particular, a opção C mostra que tudo que se faz em RH, em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, remuneração e por aí vai, todas essas áreas, todos esses subsistemas seriam fortemente impactados. Então nós temos a opção A, que somente as ações mais visíveis teriam mais efeito. Outra, nas ações que são menos visíveis, porque correm em folha de pagamento, porque envolvem pagamentos de maneira geral. Isso é um dado menos transparente para o conjunto dos empregados, ou produziria mais efeito em todas as ações de RH. Então temos a opção A, a opção B. Então coloquem lá, número 6. Número 7. Para o dicionário de negócios americano, a palavra meritocracia é o governo pelas elites que merecem exercer poder porque possuem mérito. Então essa é a ideia do que seja a palavra meritocracia. É o ato de governar por pessoas que são capazes de governar. De acordo com os dois dicionários que nós temos em versão impressa do Aurélio e o Michaelis, o que seria então meritocracia no nosso dicionário? Opção A, privilégio dado aos empregados que possuem merecimento. Opção B, filosofia ou um modo de gestão centrado em algumas premissas. Ou 3C, a palavra não existe nos dicionários de língua portuguesa. Então, questão número 7, estou mostrando o que diz num dicionário em inglês e o que diz, então, no dicionário de língua portuguesa. Questão número 7, as opções A, B ou C. Vamos à questão número 8. A palavra meritocracia, segundo o seu autor, segundo ele, representa a união das palavras mérito e aristocracia. A fusão dessas duas palavras é a opção A. A opção B, ela, na realidade, uniria os termos cracia, do grego governar ou governo, e a palavra mérito, de merecer ou de merecimento, a opção B. A opção C, viria essa palavra do aramaico, que significaria aos que merecem. Então, a questão 8 é a palavra, segundo o seu autor, ou representa a fusão de duas palavras, mérito e aristocracia, ou une os termos cracia e mérito, ou vem de uma outra língua não tão usual e que significa aos que merecem. Então, a questão número 8, uma questão para a gente compartilhar. Nos Estados Unidos estaria sendo observado, questão número 9, segundo uma autora, nas últimas décadas, um novo fenômeno associado à ideia de meritocracia. Então, do que trataria esse tal novo fenômeno na visão dessa tal autora? Então, o primeiro fenômeno, a opção A, é de que o nepotismo passa a ser um valor para as grandes organizações. Ou opção B, porque a meritocracia torna-se consenso, tanto na teoria quanto na prática, segundo essa autora. Ou opção C, surge o que ela chama, ou chamaria de nepotismo meritocrático, unindo a força do nascimento ao merecimento, ao estudo, à qualificação individual. Então, o item 9 estaria sendo observado nas últimas décadas um novo fenômeno associado à meritocracia. Letra A, o nepotismo é um valor e grandes organizações começam a reforçar essa relação. B, a meritocracia é um consenso, tanto na teoria quanto na prática. Ou letra C, surge o nepotismo meritocrático, que combina as duas coisas. Vamos então à uma questão bônus
a número 10. Ronaldinho Gaúcho ganhou uma medalha chamada Medalha Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. A medalha é um símbolo da meritocracia na ABL. E essa medalha foi concedida por qual motivo? Então, a opção A, porque o jogador leu todos os livros de Machado de Assis até os 16 anos, é a letra A. A letra B é porque o jogador doou R$2 milhões à Academia Brasileira de Letras, exatamente em 2011, no ano que ele teria ganho essa tal medalha, que é o símbolo da meritocracia da ABL. Ou o jogador, então, no Flamengo, era gaúcho, a exemplo de um escritor homenageado. Então, a questão 10 é o símbolo da meritocracia da ABL. Esse símbolo teria sido concedido a esse ilustre jogador por qual dessas três razões? Ou seja, pensando na ideia de meritocracia, qual dessas três razões, na percepção de vocês, seria mais condizente com o fato gerador de uma concessão, de uma honraria desse nível? Então, a questão número 10, temos 3 alternativas, temos 3 opções aqui colocadas. Todo mundo já marcou. Vamos então ao que eu chamei aqui de maneira pretensiosa de gabarito e a gente discute um pouquinho sobre a pesquisa do livro e as conclusões que nós chegamos a partir dessa pesquisa. Então vamos lá. Então veja aqui. A palavra meritocracia foi criada com o seguinte propósito. O gabarito é ironizar o processo de ascensão social num determinado país num ano imaginário de 2034. Então alguém cria um país imaginário e diz que esse país passa a ser regulado por uma lei direta de causa e efeito. E esse é um livro de um autor chamado Michael Young, de 1958, e ele introduz essa palavra exatamente com esse propósito. O livro não era um conto de fadas, o livro era o que a gente chama de distopia. Ou seja, se o mundo continuasse naquele ritmo, o mundo seria bastante pior, bem pior do que o mundo que se tinha até então. Bom, o livro é de 1958 e o autor é Michael Young. É o autor do livro. O Crescimento da Meritocracia é o título do livro. E a segunda edição desse livro é de 1994. Nós não temos uma edição em português, mas o livro foi lançado. Michael Young é um sociólogo e ele tentou mostrar que o mundo seria muito mais perverso do que até então era, se práticas do que ele chamou de meritocracia se estendessem. Todos acertaram aqui? Todos? Não. Essa talvez fosse mais difícil. Vamos à segunda, que talvez seja mais fácil. A palavra meritocracia tornou-se rapidamente popular no mundo. Por quê? Segundo o autor. Porque quem tinha poder precisava fugir da palavra aristocracia. Era necessário sinalizar para a sociedade ou para as sociedades que aquelas pessoas não tinham poder porque herdavam. Elas tinham poder porque mereciam. E por essa razão, na visão dele, quem tinha poder precisava encontrar uma palavra para substituir a palavra aristocracia. Todos acertaram? Não. Alguém acertou? Bom, a Ana está dizendo que ela acertou. Não sei se ela já tinha um gabarito, se olhou a apresentação antes. Mas vamos lá. Questão número 3. Esse estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts indicou que a palavra meritocracia atrai o estereótipo masculino sobre o trabalho e tenderia a privilegiar o gênero masculino. E esse estudo mostrou que há uma ideia prevalente de que um ambiente dentro do qual instituímos ou colocamos ou fortalecemos a palavra meritocracia, as relações ficariam mais selvagens, as relações, as metas ficariam muito mais audaciosas, os desafios seriam bem maiores, e por essa razão
esse estudo acaba mostrando, acaba evidenciando que há um certo privilégio ao gênero masculino, porque há uma crença de que os homens tenderiam a lidar mais num ambiente de uma competição, de uma competitividade muito mais elevada. Todos acertaram. Não vi o gabarito. Para a professora Lívia, pós-doutora em antropologia, que estuda há mais de 2 décadas a ideia de meritocracia no Brasil, todos nós concordamos com a ideia do que é mérito, do que é merecimento, na teoria. Na prática, a gente diverge sobre o que seja merecer. Há 2 dias atrás eu conversava com uma pessoa e ela disse: meritocracia para mim é tempo de empresa. Então, as pessoas que estão há mais tempo são as pessoas que tenderiam a merecer mais. Provavelmente, isso que para ela é merecer, para tantas outras pessoas, talvez não faça qualquer sentido. E um outro item que para essa pessoa é extremamente relevante no julgamento do merecer são títulos acadêmicos. Para outras tantas pessoas, esses títulos são até importantes dentro de determinadas medidas, mas talvez não substituem, ou talvez não substituam tantos outros aspectos que talvez demonstrem mais uma atitude empreendedora das pessoas. O fato é que os estudos que ela desenvolve mostram que a gente concorda mais, e quando concorda, na teoria, porque há também muitos que divergem. E às vezes os que concordam e os que divergem estão falando da mesma coisa. E tem hora que os que são contrários estão tratando de, mesmo sendo contrários, estão tratando de coisas ou de fenômenos bem distintos. E vale também para aqueles que eventualmente concordam. A questão número 4, uma questão simples. Todos acertaram? Não. Bom, o estudo sobre meritocracia sobre o qual conversamos, um estudo recente, indicou que a ideia de meritocracia aumenta ou aumentaria a transparência. As pessoas tenderiam a ser mais transparentes. As organizações tenderiam a ser mais transparentes em questões que envolvem contratação e promoção, porque são itens relativamente e naturalmente abertos. Então, se uma pessoa foi contratada, ela vai entrar por aquela porta. Ela vai ocupar uma determinada mesa ou vai fazer parte de um processo produtivo. Não há como dizer que aquela pessoa não faz parte da nossa empresa, porque ela já ocupa fisicamente a nossa organização. Então, esse mesmo estudo mostrou que quando a gente promove ou quando a gente contrata nesses ambientes que começam a cultuar a palavra, a ideia de meritocracia, esses itens tenderiam a ter mais contratação. Esses itens passariam a ser provenientes de processos mais amplos, mais abertos, onde eventualmente vagas são colocadas nos quadros de aviso com mais frequência, onde o perfil das vagas, a descrição dos cargos, os requisitos de qualificação ficariam mais expostos e o processo seria naturalmente conduzido com mais pessoas. Então, a questão número 5, a opção A. A questão número 6. O uso intencional da palavra meritocracia como forma de sinalizar uma transformação ou como forma de sinalizar um novo estado de coisas teria o seguinte mais efeito: nas ações de RH que são mais visíveis para os empregados. Ou seja, esse estudo realizado com 450 gestores, ele sugere fortemente que aquilo que já é visível se torna talvez melhor, mas que não há o mesmo efeito nas coisas que são menos visíveis. Se um aumento salarial é menos visível do que uma admissão, porque ele lida com uma questão confidencial, porque ele lida com algo que vai para a folha de pagamento, vai para o contra-cheque de alguém, e isso é um dado pouco ou nada compartilhado, isso teria pouco efeito ou menor efeito nesses aspectos que são menos visíveis. Mas aquilo que já é naturalmente visível ao empregado. Esse estudo, realizado agora nos últimos 3 anos, com 450 gestores, mostra que há uma propensão muito maior de se produzir mais efeitos naquilo que é mais visível aos olhos dos empregados. É como se nós estivéssemos contratando alguém e porque essa contratação é visível para as pessoas, precisamos deixar claro que essa pessoa que foi contratada foi
ou pode muito fortemente ter sido a melhor alternativa entre alternativas que nós tínhamos naquele processo seletivo. Bom, para o dicionário de negócios americano, meritocracia é governar por aquelas pessoas que têm o mérito, o merecimento, e por isso elas lideram, por isso elas governam. E a palavra meritocracia, a exemplo de outras palavras, não pertencem ao dicionário da língua portuguesa. Como, por exemplo, a palavra empreendedorismo também não pertence. Então, meritocracia está num desses neologismos que a gente ainda não encontrou uma maneira de definir essa palavra em língua portuguesa, a despeito de usarmos com muita frequência, ou de organizações usarem com muita frequência esse termo. A palavra meritocracia, segundo seu autor, representa a união das palavras mérito e aristocracia, muito embora, mais frequentemente, essa seja a definição do surgimento dessa palavra. Então, segundo o autor, ele precisava juntar na palavra aristocracia, onde o poder era herdado, onde relações pessoais determinavam quem comandaria ou não uma cidade, um país, ele precisava atribuir a esta palavra algum conteúdo de merecimento, algum conteúdo de mérito. Todos aqui acertaram? Também não. Bom, nos Estados Unidos estaria sendo observado, segundo um estudo recente, um novo fenômeno. Que fenômeno seria esse? Imagino que todos acertaram. Estaria surgindo o tal nepotismo meritocrático, que une a força do nascimento, um poder mais forte do dinheiro, com o poder do mérito. Então, segundo esse estudo, pessoas que já detêm o poder, que são fortalecidos socialmente pelas relações ou pelas teias que foram criadas, investem proporcionalmente muito mais nos seus filhos, por exemplo, e tornam os seus filhos muito mais capazes de enfrentar o tal mundo meritocrático. Então, ao invés de se fazer, por exemplo, indicações de um profissional indicar o seu filho só por ser seu filho ter acesso a essa ou aquela qualificação, a essa ou aquela vaga, a esse ou aquele posto, nós teríamos aqui um investimento maciço nessas pessoas. E essas pessoas teriam muito mais portas abertas. Em parte porque essas portas naturalmente estariam mais abertas para essas pessoas. E, por outra parte, esse indivíduo teria uma qualificação ímpar, dominaria talvez mais idiomas do que outras pessoas, teriam muito mais acesso à tecnologia do que outras tantas pessoas. Então, esse estudo mostra, nos últimos 30, 40 anos, o investimento em educação das pessoas que tinham mais poder econômico, e o crescimento é mais que exponencial, se é que existe isso, em relação a essa questão. Então, o estudo conclui que aquele que naturalmente já teria um poder de influir na carreira dos seus, esse poder se potencializa porque os seus agora têm muito mais merecimento do que tinha em outras épocas. É o que foi chamado, está sendo chamado de nepotismo meritocrático, onde você não consegue dizer que aquela pessoa que tem o mesmo sobrenome de uma outra, que está naquele poder, ela está ali colocada só pelo sobrenome, porque ela tem credenciais, ela tem qualificação, ela tem um conjunto amplo de itens que alguém dificilmente diria que o fulano não está qualificado para aquela posição. E vamos aqui à questão talvez mais simples. Ronaldinho Gaúcho ganhou a medalha Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras em 2012. Essa medalha é símbolo da meritocracia, estou seguro que todos acertaram, porque exatamente houve uma coincidência. Era um jogador que era gaúcho, estava no Flamengo, e naquele ano havia uma homenagem a um escritor brasileiro. E a homenagem ao escritor brasileiro coincidia que era um escritor gaúcho e era um escritor que torcia para o Flamengo. Então, questão número 10. Imagino que todos acertaram também com tranquilidade. Alguém acertou? Não.
Bom, o que mostra que todos nós, em alguma medida, precisamos refletir sobre o que a gente acredita como sendo o que a gente acredita e quais são as oportunidades que a gente tem de ter uma visão, eventualmente, mais ampla ainda dessa questão. Bom, quem fez 0 ponto? Temos 2 pessoas que só acertaram o nome e a data de hoje. Então, fizeram nenhum ponto, é isso? Pronto. Quem, curiosamente, fez 1 ponto? Quase também ninguém. Alguém fez 5? Não. 4 também não. Estava difícil a prova? Estava difícil a prova. Bom, estava difícil a prova. Bom, legal. Então vamos tocar o nosso barco. O nosso barco aqui. A palavra meritocracia, como a gente percebeu, admite diferentes interpretações e diferentes aplicações. Então, o que eu tentei fazer nos últimos 4, 5 anos é um estudo sobre o que pessoas dentro e fora do Brasil percebem ou conectam essa palavra. O que faz essa palavra ser tão adorada em alguns contextos, em algumas organizações, e o que faz essa palavra ser percebida como algo nefasto, dependendo do contexto. Então, atrás dessa palavra, escondem, ou estão escondidos ali, diferentes atributos, eventualmente os mais positivos e os mais negativos. Então, essa é uma constatação. Existem diferentes maneiras da gente interpretar esse termo. Bom, de acordo com aquele tal dicionário que eu falei, é o governo pelas elites que merecem exercer poder porque possuem mérito. E aqui já temos algo aparentemente interessante no trabalho de pesquisa. Percebam que a palavra meritocracia, nos dicionários de língua inglesa, estão predominantemente associados à ideia de governar, de liderar, de comandar, de chefiar. Então é como se fosse a gestão feita por aquelas pessoas que merecem, porque possuem merecimento, possuem determinados atributos de qualidade que distinguem aquele indivíduo de outras pessoas. Então, nesse contexto, a palavra meritocracia estaria associada à ideia de chefiar, de liderar, de comandar pessoas, e não exatamente do indivíduo que está sendo liderado por alguém. Então, essas 2 palavras são as 2 palavras talvez mais marcantes. Um outro dicionário diz que a meritocracia é um sistema social em que as pessoas que atingem posição de poder, elas atingem essas posições com base em suas habilidades e não mais com base em suas relações pessoais ou vínculos familiares. Então, mais uma vez, a palavra meritocracia está associada às pessoas que obtêm ou às pessoas que desenvolvem um trabalho que exija liderar pessoas, que exija comandar pessoas. Vou pegar aqui um outro. Os líderes são escolhidos porque são os mais inteligentes e têm melhor julgamento e são percebidos como os mais nobres e aptos para governar. Então, um outro ponto importante ou interessante, de novo a palavra meritocracia, representada por algo que envolve aquele que lidera, aquele que comanda. Se nós olharmos com bastante atenção em boa parte das organizações que se utiliza da palavra meritocracia, a palavra meritocracia não está diretamente associada aos que lideram, não está associada diretamente aos que comandam, aos que gerenciam, aos que desenvolvem a gestão de uma equipe ou de um grupo. Está normalmente associada às premiações de pessoas em níveis bem menores na estrutura. Algum ponto interessante, eu fiz um trabalho nesses últimos 4 anos e meio, tentei buscar 11 executivos no Brasil, no eixo Rio e São Paulo, que pudessem me ajudar a traduzir, na visão deles, eles que se reportam à presidência, eles que fazem parte do board das suas empresas, e empresas que utilizam a palavra meritocracia como parte dos termos ou das expressões utilizadas na gestão de pessoas. De que maneira essas pessoas, esses executivos, enxergam a palavra meritocracia? E aí eu percebi que algumas pessoas
colocam que a palavra meritocracia é vista ou deve ser vista numa perspectiva institucional ou corporativa. Ou seja, a empresa diz que tem, e porque ela diz que tem, ela tem. A segunda é porque, independentemente dela dizer que tem ou não, se ela fizer algo que esteja associado ao merecimento, ela fez algo com alguém, e esse alguém mereceu, isto, naquele momento, se deu a tal meritocracia. Uma terceira visão. Vamos encontrar pessoas que entendam que a meritocracia, na realidade, é uma cesta de atributos, é uma cesta de condições. Ou seja, não dá para olhar para um aspecto, um atributo ou outro atributo isolado. É preciso, para exercer ou para fazer valer a ideia de meritocracia, temos que olhar um conjunto amplo de coisas, inclusive coisas que acontecem fora da própria empresa. Então, se o mercado de trabalho está demandando um determinado profissional, ser meritocrático é privilegiar aquele profissional na sua empresa para não perder aquele indivíduo. Então, nessa visão de meritocracia, a meritocracia é um conjunto de coisas, inclusive coisas que estão fora daquela organização. Vamos encontrar também, entre essas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de interagir para melhor compreender, a palavra meritocracia é simplesmente uma relação de troca de curto prazo. Você entrega à empresa um determinado resultado e a empresa entregará a você um determinado dinheiro. Então é uma relação, existe uma meta, alguém cumpriu, alguém ganha um prêmio. Alguém ganha um prêmio porque alguém cumpriu uma determinada meta que a própria empresa definiu. Então, vamos encontrar organizações para as quais essa é a ideia prevalente da palavra meritocracia, uma relação de troca. Então, uma promoção de um empregado nesse contexto, a promoção de um empregado não é objetivamente, não integra a ideia de meritocracia, na medida em que a promoção levaria em consideração aspectos objetivos, aspectos subjetivos, da necessidade daquela empresa, do perfil das pessoas envolvidas. Uma outra percepção sobre diferentes perspectivas do que seja a meritocracia é o ato de recompensar, é o ato de reconhecer. Então, para essa organização, ou para esse executivo especificamente, toda vez que alguém recompensa alguém, toda vez que a gente reconhece alguém e o faz baseado minimamente em critérios, nasce ali, ou se dá ali, a ideia de meritocracia. Vamos também encontrar que a meritocracia é uma permanente tentativa, ou seja, meritocracia é como se fosse uma permanente boa vontade, uma permanente tentativa de buscar fazer com que as ações que a gente toma no contexto da gestão de pessoas sejam as ações consideradas por nós, pela nossa organização, como as questões mais justas. E isso é uma permanente tentativa, na medida em que nós não estamos diante de fórmulas e, em vários momentos, nós vamos fazer diferente da maneira como a gente, em algum momento, entendeu que deveria fazer. Mas vamos também encontrar situações, em relação à ideia de meritocracia, que a palavra meritocracia é uma forma de dar satisfação ao público. Ou seja, vamos encontrar pessoas que entendam que a palavra meritocracia foi colocada numa política, numa norma, numa regra, internamente, porque essa palavra estaria em voga, estaria na moda, passaria uma ideia positiva daquela organização e, ao colocar, eu estou tentando dizer para fora que nós estamos atualizados, que nós estamos atentos com as tendências de mercado e que, se nós não usarmos essa palavra, alguém pode entender que a nossa maneira de ver as pessoas ou a gestão ainda é uma maneira dissociada de um termo aparentemente novo. Então eu tentei colocar aqui essas 7 perspectivas, porque quando a gente aborda alguém sobre a ideia de meritocracia, muitas questões surgem. E eu tentei grupar essas questões que aparecem nessas 7 possibilidades. E aí, uma outra questão que eu tentei identificar é assim: o que caracteriza
se nós não tivéssemos essa palavra escrita numa política, num manual, na missão ou visão de uma organização, ou nos seus objetivos estratégicos, o que me faria acreditar que aquele ambiente tem meritocracia se eu, por acaso, não enxergasse a palavra? Então, a palavra transparência é uma palavra que, segundo os entrevistados, ela é fortemente centrada à ideia de meritocracia. Ou uma característica da meritocracia é quando as pessoas são tratadas de maneira diferente. Porque, para muitos executivos, tratar igual não é ser meritocrático. Ou porque a gente busca a satisfação das pessoas. Então, quando eu percebo uma organização interessada em satisfazer, de repente, certas necessidades ou certas expectativas, ali já é um sinal importante de que há um pleito, um desejo, um interesse na tal meritocracia. Ou quando eu vejo gestores que defendem essa ideia, gestores que acreditam numa maneira diferente, mais transparente, mais clara de tomar decisões ou de comunicar as decisões que toma. Uma outra característica é a inexistência de adicional por tempo de serviço. Muitos entrevistados dizem, quando eu vejo um adicional que coloca mais dinheiro pelo fato de alguém permanecer mais tempo num lugar, isso não seria meritocracia. A ausência de privilégio. Vamos encontrar executivos para os quais a existência de privilégios demonstra a não meritocracia. Então, se alguém tem uma sala maior porque ocupa o cargo tal, se alguém tem o direito a uma determinada vaga no estacionamento porque ocupa um determinado cargo ou posição, para esse executivo ou para essas pessoas, isso não é meritocracia, porque aquilo que o indivíduo tem foi conquistado pela posição que ele ocupa, e não exatamente porque, diferentemente dos demais, agrega um valor especial ao trabalho que ele faz. Uma outra característica é a ausência de pessoas com baixo desempenho. Então, para alguns entrevistados, quando a gente reconhece, não pede isso para aquela pessoa não, porque ela não vai te entregar, é melhor pedir a uma outra pessoa. Ou seja, quando existem no ambiente pessoas sabidamente de baixo desempenho, segundo as pessoas entrevistadas, a ausência dessas pessoas é uma característica típica de um ambiente que não vai tolerar ou não deveria tolerar baixa performance. O outro item, pelas práticas de recursos humanos, vamos dizer, quando eu tenho práticas que estimulam a transparência, práticas que nos ajudam a distinguir pessoas que agregam um valor diferente pelo seu trabalho, pelos resultados, ou quando eu insistentemente busco a percepção das pessoas, busco conhecer o que as pessoas, de que maneira as pessoas enxergam seus colegas de trabalho, de que maneira as pessoas enxergam os seus chefes, os seus superiores hierárquicos. Então, esse conjunto de práticas, genericamente, que explore esse conjunto de coisas, seria uma das características desse ambiente que, de maneira consistente, enxerga na palavra meritocracia um jeito distinto de gerir pessoas. Por que seria importante? Uma outra questão que o livro tenta explorar é por que seria importante a ideia, a palavra, ou o significado dessa palavra para aquela organização ser tão disseminado. Então, um dos pontos importantes é porque atrás da palavra meritocracia há uma sugestão de busca incessante por resultados. Então, nós temos setores diferentes e temos uma clareza sobre o que cada setor deve produzir, deve gerar de resultados. E temos metas, temos indicadores, temos medições, temos avaliações periódicas. Então, a palavra meritocracia ajudaria a dinamizar, a ter um ambiente permanentemente dinâmico e permanentemente focado em metas, em resultados. Se alguma coisa não agrega valor, aquela coisa deve ser retirada. Um outro ponto que foi colocado como importante, a ideia da meritocracia, é porque estimula que as regras sejam as mais claras possíveis. Quem é elegível, por que é elegível, em que condição é elegível, no que é elegível.
Um outro ponto importante é que poderia influenciar no perfil das pessoas. Um perfil mais diligente, um perfil mais engajado, um perfil mais comprometido. Ou daria muito mais foco nos programas de RH, porque eles tenderiam a não ser simplesmente algo que está na prateleira, mas não é utilizado, porque as pessoas seriam permanentemente desafiadas a melhorar aquilo que pode melhorar e que ainda não está bom. Acreditam também que uma importância é que as pessoas tenderão a se desenvolver mais do que tinham se desenvolvido até então, na medida em que permanentemente as pessoas estarão se confrontando com metas, com métricas, com indicadores, com medições, com desafios, e por essa razão o permanecer estático vai tirar essa pessoa do jogo. Um outro ponto é a diferenciação das entregas. Uma outra importância do uso da ideia de meritocracia é porque cada setor, ou cada pessoa, ou cada grupo tem um propósito. Existe numa organização com uma determinada finalidade. E se existe com aquela finalidade, é necessário que tenhamos entregas esperadas por cada setor, por cada departamento, por cada diretoria. Há uma crença forte também de que as áreas estarão muito mais conectadas na medida em que muitas dessas metas não dependem exclusivamente daquele setor A. É necessário que o A combine com o B e o B combine com o C, para que as metas aparentemente individuais ou setoriais se tornem metas mais robustas e mais relevantes para aquela organização. Uma outra é que a gente teria, de acordo com algumas dessas pessoas entrevistadas, teríamos a coragem gerencial, a coragem para tomar decisão, a necessidade de enfrentar desafios, a necessidade de superar obstáculos. E, por último, produziríamos naturalmente um engajamento maior do que se nós não tivéssemos buscando algo mais dinamizador em termos de gestão naquela organização. Então, dentro dessa perspectiva, o engajamento seria natural, porque a busca por resultados, a busca pela objetividade, a busca por desenvolvimento permanente, produziria, modificaria, alteraria e influenciaria o perfil das pessoas. Seriam pessoas mais diligentes, mais comprometidas, mais antenadas. Pessoas permanentemente conectadas. Pessoas que compreendem o que o seu setor, o que se espera do seu setor, o que se espera da sua área de atuação, quais são os indicadores, e daria visibilidade a esses indicadores. Teríamos a chamada gestão à vista ou qualidade visível, um ambiente no qual os indicadores, ou boa parte dos indicadores, estão em quadros de aviso, estão monitorando o desempenho de todas as áreas ou daqueles setores envolvidos. Então, eu tentei capturar, assim, por que será que utilizar essa ideia dinamiza ou tem importância? E uma outra questão é, e quais são as críticas? Se ao invés de eu buscar a importância, eu tivesse que tentar entender as críticas que a literatura, que os trabalhos, que os estudos fazem, coincidentemente, os mesmos itens que são colocados como medidores do grau de importância da ideia de meritocracia, são os mesmos itens envolvidos em críticas. Então, quando a gente tenta entender aquele que critica, por que critica, essas são as razões, porque a ênfase nos resultados acaba priorizando resultados de curto prazo, ou acaba buscando resultados impossíveis de serem alcançados, ou as regras para se tornarem objetivas demais, elas acabam amarrando, elas acabam engessando, elas acabam deixando de fora de outros atributos que deveriam ou que poderiam ser também explorados. O perfil dos RHs, se é importante porque cria um perfil mais diligente, há muitos estudos que mostram que o perfil também pode ser autômato. O indivíduo
mira um resultado e, de maneira acrítica, repete, repete, repete. Se de um lado, por exemplo, esse termo, coragem gerencial, aparece como algo que revela a importância da discussão sobre meritocracia, os que criticam dizem que a coragem se transforma em medo. Um dos estudos importantes sobre meritocracia mostra que o medo de errar, o medo de não cumprir, o medo de mudar, o medo de assumir o ônus de uma transformação faz com que o indivíduo, ao contrário da ideia de coragem, passe a ser um indivíduo muito mais medroso, porque é melhor dar continuidade ao que tem, não questionar a regra, não questionar a régua, não questionar a métrica, não questionar o que tem, porque questionar o que tem vai tirar o seu foco, vai fazê-lo perder tempo, ou vai fazê-lo não cumprir os resultados e não ter alcançado a meta. Dependendo do contexto, pode ter um significado muito trágico para aquele indivíduo. Os que criticam, por exemplo, tratam de diversas dessas questões aqui pelo ângulo, pelo viés de que o exagero pode trazer um quadro muito pior do que o quadro que até então com o qual aquela organização lidava. Então, para cada item desse, tem uma crítica. Isso talvez nos ajude a entender porque é que, olhando a internet, vamos ver algumas placas de adoração à ideia da meritocracia e algumas placas dizendo fora a meritocracia ou abaixo a meritocracia. E a gente aqui está tentando mostrar, e o livro tenta compartilhar, diferentes interpretações, diferentes sugestões do que seja e do que produza. Bom, no ambiente de meritocracia, uma outra questão que a gente tenta explorar é assim: o que é que não haverá num ambiente de meritocracia na visão dos executivos com os quais, nesses últimos anos, eu tentei interagir? Então, não haverá promoção por tempo de casa, por tempo de empresa. Isso não seria compatível com a ideia de meritocracia. Não poderá haver falta de transparência dentro de todos os limites. Vamos dar transparência àquilo que a gente acredita, aos resultados que as áreas fizeram ou não. Se as áreas não atingiram resultados, deixa claro para todo mundo que a área A atingiu e que a área B não atingiu seus resultados. Promoção sem merecimento, promoção para acomodar pessoas, promoção para tentar compensar a perda de algo para alguém, eu compenso promovendo uma pessoa. Então não haverá, na visão dessas pessoas entrevistadas, não haverá foco em quem não entrega, não haverá tolerância ao não merecimento, não haverá tolerância, não se colocará em voga se o indivíduo é legal, se é boa gente, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa confiável do ponto de vista pessoal. Esses atributos não seriam atributos adequados para se colocar na mesa no ambiente da meritocracia. Bom, politicagem, panela, favorecimento não seriam aspectos considerados nesse tal ambiente. Decisões que discriminam pessoas, que privilegiam determinados públicos. Bom, tratar todos iguais também não seria um princípio de um ambiente meritocrático, na medida em que cada indivíduo pode ou agrega um valor diferente, e porque agrega um valor diferente, ele deveria então ser tratado em função da maneira como traz esse valor ou como traz os resultados. Bom, contratar ou promover por aparência, esse foi um ponto colocado por alguns deles. Às vezes, pessoas caladas são geniais, e eventualmente quando se expressam ou quando agem, ou pessoas que tecnicamente são bons técnicos e são guindados a posições onde o comando é importante, ou seja, aquelas pessoas que aparentam pessoas com determinado saber, como se existisse uma determinada aparência que diz, olha, com aquela aparência ele agrega valor, com uma outra aparência ele eventualmente não agrega. Tolerância ao baixo desempenho, tolerância à baixa performance. Então, se alguém não atinge suas metas e se isso vier a reincidir, e se a gente permanece com aquelas pessoas que não estão performando bem ou entregando o que lhes pedem, essas pessoas deveriam
abrir mão dessas suas posições. Como um deles me disse, essas pessoas devem ser devolvidas ao mercado de trabalho. Claro, um jeito, às vezes, jocoso de mostrar que não é aquele o ambiente, não é aquele o ambiente dentro do qual se espera que aquelas pessoas estejam. Bom, e alguém pode dizer, veja, diante de uma visão tão plural, diante de um mundo tão, às vezes, contraditório, sobre o que esteja por trás da palavra meritocracia, nós poderíamos sintetizar de alguma maneira, porque a ideia é que a gente possa trocar, de repente, algumas figurinhas aqui a partir das questões levantadas aí por vocês. E eu tentei aqui, usando a ideia da tal teoria X e Y, eu tentei me apropriar de 3 letras. Então, a ideia foi tentar capturar tudo aquilo que se coloca de maneira consistente, associado à ideia de meritocracia, e eu chamei isso de visão prevalente Y. Então, na visão prevalente Y, há um desejo consistente de criar um modelo de gestão dinâmico e integralmente focado em resultados. E a questão que eu tentei capturar, e vou compartilhar aqui com vocês, nessa questão de focar... Ana, você pode entregar? Você está com o braço... Por quê? Sem um braço só as meninas conseguem? Ah, sim, entendi. Está vendo? Já teve que entregar de uma outra maneira, porque é a maneira tradicional. Bom, se bem que o foco é cada um entrega do seu jeito, cada um consegue atingir os seus resultados, e por vezes de maneira bem diferente. Então eu tentei colocar nessa folha que vocês têm assim, nesse tal ambiente onde os executivos acreditam que estão buscando o estado da arte, naquilo que entendem ser meritocracia. O que é que acreditam que tenha uma relação forte com a ideia de merecer ou com a ideia de mérito, a despeito de sabermos, diante do que nós vimos até aqui, de que cada um de nós tem uma percepção, por vezes, bem distinta do que represente a palavra meritocracia. Então, o que é que vocês têm nas mãos? Eu peguei 11 executivos que pertencem lá ao board, ao núcleo diretivo das suas organizações que empregam mais de 1 milhão de pessoas diretas. 11 executivos, entre diretores e vice-presidentes. Coloquei aqui, lá em cima, esses 11 aqui, e tentei capturar no discurso, nos comentários, nas reflexões sobre práticas meritocráticas e sobre a experiência de cada um sobre práticas meritocráticas, qual a relação de meritocracia, como é que ele entende que a meritocracia deveria perpassar. A ideia da meritocracia deveria se limitar a alguma coisa, ou um amplo leque deveria poder também estar associado. Então eu tentei dividir todos os termos, ou todos os programas, ou todas as ações listadas ou citadas nesses 6 grandes itens. Então, a parte fixa, alguns elementos da parte fixa da remuneração estão associados para alguns à ideia de meritocracia. Coloquei também o segundo grande tópico, chamado parte variável, bônus, participação nos lucros, etc., etc. Coloquei também, mais adiante, reconhecimento não financeiro na percepção desses grandes executivos. Um outro bloco chamado aprendizado e desenvolvimento, também associado, na visão deles, à ideia de meritocracia. E até coisas associadas ao ambiente de trabalho, também associadas à ideia de meritocracia. E eu tentei indicar aqui para vocês o quanto nem sempre aquilo que um executivo entende na sua organização que seja a melhor conexão da palavra meritocracia com determinadas coisas, não necessariamente todos percebem da mesma maneira. Por exemplo, essa pessoa, esse executivo 1 que aparece aí, um aumento salarial por desempenho, um aumento salarial associado a uma promoção ou qualquer tipo de reajuste salarial para ele
Essas três questões estão associadas à ideia de meritocracia. Para essa mesma pessoa, número 1, recompensas em geral ou qualquer forma de reconhecimento financeiro também são questões associadas à meritocracia, assim como poderiam ser utilizados para reforçar a ideia de meritocracia, troféus e medalhas, símbolos de conquistas como diplomas, certificados, prêmios, destaques e qualquer outra coisa que dê visibilidade. Mas percebam que essa pessoa, esse executivo, também entende que treinamento técnico, que ações de desenvolvimento, que promoções, ou que ascensão, ou que cargos de liderança, também são aspectos fortemente associados à ideia de meritocracia. Então, por exemplo, precisamos treinar alguém, precisamos aprovar ou não uma verba para treinar um funcionário. De acordo com essa visão, a escolha que a gente faz para treinar fulano e não Beltrano é uma escolha baseada na ideia de merecimento. Então, para essa organização ou para esse executivo em particular, todas essas questões marcadas aqui são questões muito fortemente conectadas à ideia de meritocracia. Claro. Por exemplo, ele vê que participar, cargos de liderança e gestão é meritocracia, mas ele não botou participar das decisões como sendo. E nós vamos encontrar outros executivos, por exemplo, o executivo aqui número 4, onde permitir que um empregado ou estimular que o empregado participe da tomada de decisão é uma forma de reconhecer o merecimento daquele indivíduo, na medida em que você não pedirá qualquer pessoa para te ajudar a tomar uma decisão, mesmo que aquele indivíduo não esteja diretamente associado ao tema. Ele, ao ser consultado, seria uma forma de dizer: você merece e por essa razão eu estou envolvendo você nessa tomada de decisão. O que para muita gente poderia ser até algo ruim. Poxa, estão querendo tomar uma decisão tão difícil e estão me envolvendo. Para outras pessoas, esse envolver ou ser envolvido pode ser uma forma de alguém demonstrar que naquele ambiente o saber, o conhecimento, o valor que alguém pode agregar, diferentemente de outras pessoas, esse saber pode ou deve ser considerado e por essa razão aquela pessoa foi escolhida. Perdão. No filme 13 Dias que Abalaram o Mundo, com o Kevin Costner, ele não é o presidente dos Estados Unidos, ele é o conselheiro do presidente. E é ele que orienta o presidente, é ele que tem esse poder de influência de tomada de decisão. Né? Para o executivo número 6, se vocês olharem, por exemplo, a ideia de meritocracia está associada exclusivamente à remuneração variável. Então, o que ele chama de meritocracia é oferecer a alguém ou a um grupo uma meta, essas pessoas atingem, superam ou não atingem ou não alcançam essas metas, e por essa razão a ideia da meritocracia se manifestaria exclusivamente por essas questões que envolvem premiação. Então, premiar ou não premiar, oferecer metas para que as pessoas, individualmente ou em grupo, cumpram essas metas, para esse executivo 6, a palavra meritocracia deve estar exclusivamente associada a uma relação de curto prazo. Alguém oferece uma meta, alguém alcança ou não um resultado e há ou não uma premiação. Então, para esse executivo ou para essa organização, a promoção não é alguma coisa que devesse estar associada à meritocracia. E qualquer outro aspecto, mesmo um aumento salarial por mérito, não estaria associado à ideia de meritocracia. Para esse executivo, meritocracia é alguma coisa que eu não deveria ou não poderia me valer de critérios subjetivos. Então, para esse executivo, meritocracia é alguma coisa colocada no papel, líquida e certa, onde alguém define com clareza quais são as metas, quais são os indicadores, quais são as métricas, e porque temos exatamente esses indicadores, essas métricas, podemos colocar no quadro de aviso, sem utilizar qualquer indicador
ou qualquer variável subjetiva. Se para promover alguém a gente se vale de aspectos subjetivos, como o perfil psicológico do indivíduo, como o jeito dele ser, como traços de personalidade, na visão desse executivo, a palavra meritocracia, a hora que ela toca nas questões subjetivas, ela acaba prometendo algo que ela não terá condição de cumprir. Na medida em que, para ele, se a gente demite um empregado, nem sempre é simples dizer a razão pela qual, objetivamente, aquele empregado foi desligado. Ou quando a gente promove alguém, transfere alguém, demove alguém ou faz uma movimentação qualquer, algumas variáveis são possíveis de serem colocadas, outras tantas não são possíveis de serem abertamente colocadas. Então, para esse executivo, meritocracia é aquilo que pode ser colocado de maneira transparente e coisas sobre as quais não tenhamos ou não devamos utilizar critérios subjetivos. A gente vai perceber que na maioria dos demais entrevistados, a subjetividade é a parte da decisão. E muitas das decisões que a gente toma, muitas dessas decisões tomam como base variáveis objetivas. Ele tem a formação adequada, ele tem até o tempo de experiência adequado, ele domina tecnicamente esse assunto, mas ele também tem um jeito de ver a empresa, ele tem uma atitude empreendedora, ele tem traços de personalidade que cria uma aderência grande ao que a gente acredita que seja um bom profissional. E, às vezes, a gente caminha na direção de variáveis ou de aspectos subjetivos e que não são fáceis, por vezes, de distinguir por que razão optamos por A e por que razão não optamos por B. Então, esse quadro tenta compartilhar à nossa esquerda tudo que pode estar associado à ideia de merecer, de merecimento. E, se eu filtrasse exclusivamente 11 executivos com reporte direto ao presidente das suas grandes organizações, eles não obrigatoriamente teriam a mesma percepção, a mesma visão do que seja para ele meritocracia e do que a meritocracia deveria considerar. Então, por exemplo, um dos entrevistados narra assim, um plano de carreira, ou quando a gente olha para um empregado e tenta ajudá-lo a se movimentar na empresa, e a gente vai investindo em qualificação dessa pessoa, e a gente vai dando desafios a esse indivíduo, porque a gente quer contar com essa pessoa numa posição maior. Para um executivo, isto integra a ideia de meritocracia, na medida em que alguém chamou a atenção de pessoas que tomam decisões, e a empresa foi, então, fazendo investimentos naquele indivíduo, e o indivíduo fazendo investimentos nele próprio. E a ascensão desse indivíduo é resultado da aplicação prática, para esse executivo, do conceito de meritocracia. Vamos encontrar aqui mesmo um outro executivo para quem esse movimento, por contar com variáveis subjetivas e por não poder ser transparente no ambiente externo, eu não deveria chamar, e esse executivo não chama, isto de meritocracia. Segundo a visão dele, quando eu uso a palavra meritocracia, a ideia de transparência é tão forte que quando eu não consigo dar visibilidade, por que razão a pessoa A e não a pessoa B foi reconhecida, ou eu não consigo justificar por que C teve um tratamento diferente de A, segundo ele, são decisões discricionárias, naturalmente discricionárias da gestão, baseada em critérios, onde alguns podem ser compartilhados e outros tantos não são compartilhados. Então, agradecer e homenagear pessoas, ou elogiar, até um elogio, algo não financeiro, algo verbal e não financeiro, integra para algumas pessoas a ideia de meritocracia, porque seria uma ação associada ao julgamento do que é merecer, e para tantos outros, isso não seria alguma coisa fortemente centrada ou conectada à ideia de merecimento. Quando a gente vai, dependendo do mundo, se eu buscasse outras pessoas para interagir, provavelmente muitos teriam visões muito próximas das visões que nós tentamos capturar com 11 grandes executivos que atuam no eixo Rio-São Paulo. Mas vamos também encontrar experiências onde a palavra meritocracia está associada, como nós também vimos ali, exclusivamente
a um pagar por um resultado. Então vamos encontrar alguns órgãos de alguns governos espalhados pelo Brasil, onde a palavra meritocracia, quando é colocada, ela vem depois assim: as áreas A, B ou C ganharão um salário a mais, 2 salários a mais, 3 salários ou 4 salários a mais, se determinadas metas forem atingidas. Então as metas, se são atingidas ou são superadas, ou se não são, decisões de pagar ou não pagar alguma coisa. Então, nesse contexto, a palavra meritocracia é utilizada exclusivamente como uma régua que starta ou não determinados pagamentos. Em outros ambientes, como nós vimos, a meritocracia é algo muito mais complexo, onde no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas são as ações em todas as áreas, inclusive áreas ou ações que o nosso, às vezes, senso comum não iria capturar. Que, por exemplo, que o subsistema de treinamento e desenvolvimento pode estar fortemente associado à ideia de meritocracia, pelo simples fato de que alguém, uma pessoa, teve um estímulo para fazer um treinamento, ou a empresa custeou o treinamento de uma pessoa e optou por não custear o treinamento de uma outra pessoa. Então, a escolha também seria, ou poderia ter sido, uma escolha meritocrática. São razões objetivas, ou não, que nos fizeram fazer essa opção, conceder alguma coisa a alguém de um jeito e não conceder a mesma coisa a uma outra pessoa. O que eu tento aqui compartilhar é que a palavra meritocracia seria um guarda-chuva nesse contexto, que abriga ou que abrigaria diferentes práticas. E algumas práticas nós vamos olhar e vamos dizer, essa prática eu concordo que essa prática tenha relação com a meritocracia, mas essa outra parte aqui eu não concordo que esse plano ou que esse programa de RH tenha relação ou esteja conectado à ideia de meritocracia. Mas o que eu chamei de visão prevalente Y? E eu ofereci esse papelzinho a vocês. Visão prevalente Y, eu tentei colocar nesse grupo e tentei caracterizar no livro uma empresa que acredita que a palavra meritocracia deva estar associada intimamente a todo e qualquer programa ou ação ligada à gestão de pessoas, onde a palavra meritocracia deve criar um permanente estado de alerta nas pessoas, onde a palavra meritocracia precisa deixar claro de quais são os stakeholders daquele negócio e quais são os resultados que se espera de cada indivíduo. Não importa se o stakeholder está dentro da empresa ou se ele está fora daquela organização. Então, essas organizações estão permanentemente buscando a transparência, a melhoria das regras, estão tentando mostrar através de números, através de indicadores, que há uma mesma possibilidade do gênero masculino ou feminino ocupar uma posição de liderança, que há possibilidade de negro, branco, pardo ou índio ocupar uma posição de comando ou qualquer posição naquela empresa. E essas empresas são mais enfrentam o desafio de usar o termo meritocracia. Vamos também encontrar algumas organizações onde o termo, onde essa palavra talvez não sobrevivesse meia hora numa reunião com os empregados daquela mesma organização. Na medida em que a palavra cria uma expectativa grande em cada um de nós. E cada um de nós tem uma régua. Cada um de nós tem uma régua sobre o que é merecer. Merecer em que circunstância representa o quê? E o desafio das empresas que eu caracterizei como visão prevalente Y é enfrentar permanentemente o desafio da transparência, por vezes, desconfortável que seja a transparência. E eu chamei aqui de visão prevalente Y. E a gente vai encontrar também o que eu chamei aqui de visão prevalente Z. Ou seja, vamos encontrar no Brasil organizações que usam a palavra meritocracia como forma de mostrar que essas empresas estão atentas ao que está acontecendo e, por isso, estão utilizando uma palavra tão na moda e uma palavra que representa, para as organizações empresariais, algo tão interessante, algo tão positivo. Mas, para essas organizações que eu chamei de visão prevalente Z,
a palavra não tem qualquer significado. A palavra não afeta a transparência. A palavra não afeta um determinado perfil de pessoa. A palavra não tem nenhuma influência sobre os programas de RH. As ações de recompensar e de reconhecer não estão exatamente acompanhadas por decisões compartilhadas, por decisões minimamente criteriosas. Vamos encontrar organizações, e o livro tenta compartilhar, já que estamos aqui nesse programa estudando com o autor, o livro tenta compartilhar o que caracteriza uma organização que usa essa palavra sem qualquer significado. Usa, às vezes, como sinônimo de um simples programa de remuneração variável por um grupo restrito, por vezes, de pessoas. E eu chamei aqui, caracterizei uma outra visão prevalente X associada à ideia de meritocracia. E nessa visão prevalente, que eu chamei de visão prevalente X, a meritocracia, ou a palavra meritocracia, é uma forma de transferir para alguém um problema complexo que deveria estar no colo, fortemente centrado, das pessoas que comandam, das pessoas que lideram. Então nós vamos encontrar organizações, públicas ou eventualmente privadas, onde a palavra meritocracia é para dizer: você é responsável por resolver esse problema que eu e o meu superior não conseguimos e não desejamos nos envolver para buscar uma solução. Então, nessa visão prevalente X, a palavra é utilizada como uma forma de transferir para o outro a responsabilidade sobre algo extremamente complexo. E que eu, gestor, sei que esse algo extremamente complexo, jamais aquele indivíduo ou aquelas pessoas, sem um apoio institucional extremamente forte, vai conseguir alcançar. E depois eu, gestor, nessa visão prevalente X, apareço para dizer, tá vendo? O núcleo A ganhou, o B não ganhou porque não atingiu. Aqui é assim, aqui temos a meritocracia. E a gente, às vezes, vai olhar o núcleo A atingiu as suas metas por uma combinação de fatores que independeu do esforço, da atenção, do engajamento e do senso de compromisso das pessoas. E o B não o fez porque dependia de recursos, dependia de investimentos, dependia de um olhar com mais carinho daquele que governava, daquele que liderava aquele setor. Então, tentando conciliar, se isso é possível, diferentes visões do que seja a meritocracia, eu tento oferecer, ao final, o que caracteriza uma visão prevalente Y e quais são os programas que reforçam ou quais são as ações de RH que reforçam esse jeito de ser diferente ou a meritocracia como um modelo de gestão antenado, dinâmico. Tento também caracterizar o uso da palavra simplesmente pelo uso da palavra. E quando você mergulha no universo das práticas de RH, não há nada naquela organização que sugira uma preocupação com as diferentes maneiras de perceber o merecimento. E também vamos encontrar o que eu chamei de visão prevalente X, onde a palavra é usada para transferir responsabilidade sobre coisas que individualmente aquelas pessoas, ainda que em grupo, não conseguem e não conseguirão resolver sem que haja um apoio institucional das pessoas que comandam aquele setor, aquela área, aquele núcleo de resultados. Por fim, eu tentei entender o que é que os executivos de recursos humanos, que integram o board das suas organizações e que comandam estruturas com milhares de pessoas, superando a casa do 1 milhão de pessoas, qual seria um desafio dessa discussão comprometida sobre a palavra ou a ideia que está por trás da palavra meritocracia? E quase todos foram unânimes. Temos ainda um desafio da transparência. Por uma combinação de razões, a transparência, por mais que façamos, ainda é um desafio permanente. Um outro ponto, sair da teoria. Há um entendimento que, por mais que façamos na busca
na tentativa de enxergar o merecimento, a gente ainda caminha muito mais na teoria e escorrega muito mais na prática. Um terceiro item é que falar é mais fácil do que fazer. Ou seja, um PowerPoint, você coloca quase tudo num PowerPoint e faz apresentações, por vezes, magníficas. O executar é naturalmente mais fácil. Quando eu digo que é o critério X que vai ser utilizado para aquela promoção, para aquele desligamento ou algo que o valha, eu vou encontrar uma exceção. E como eu lido com alguém que eu deveria fazer uma exceção, se eu já tentei ser transparente e vou parecer paradoxal, dizendo uma coisa e fazendo, eventualmente, outra? Unificar as réguas de cada indivíduo é um outro item colocado por ele como um desafio. Cada um de nós tem uma ideia do que é agregar valor. Cada um de nós tem um sentimento do que é ter um bom desempenho. Eu tenho um bom desempenho fazendo isso, isso, isso. Não necessariamente os nossos gestores ou as nossas organizações têm exatamente as mesmas réguas. É possível que eu espere algo de mim e que eu entenda, o que eu fiz até agora já é excelente. Eu preciso unificar a minha régua com outras réguas, que são as réguas que vão determinar exatamente o que vai ou não ser oferecido ou feito a partir dali. Um outro ponto que é um desafio é compreender os aspectos culturais. Muito do que nós vimos aqui tem uma forte relação com cultura. Aquela crença, aquele costume, aquele valor. Então, cultura como um conjunto de crenças, costumes e valores. Algumas organizações acreditam em coisas e, ao discutir a meritocracia de maneira consistente, vão estar separando com outras coisas. Então, a gente conhece vários trabalhos de mapeamento de cultura e clima, onde a maneira como os gestores enxergam os seus empregados é uma maneira totalmente desagradável, totalmente desagregadora da maneira que ele deveria olhar o seu colaborador, o seu empregado naquela organização. Então, a própria transparência, algumas organizações têm mais conforto de dar transparência aos empregados que foram promovidos no mês de janeiro. Outras tantas terão um grande receio de dizer que, em janeiro, aquelas foram as 5 ou 6 pessoas promovidas. Algumas organizações vão colocar nas suas revistas internas que um prêmio especial de reconhecimento, ou uma gratificação, ou algum tipo de homenagem foi feita a uma pessoa. Outras organizações, mesmo aquilo que parece simples em alguns lugares, será extremamente difícil em outros lugares. Então, compreender os aspectos culturais foi colocado como um desafio. Alinhar as ações dos gestores. Se cada gestor fizer ou tiver poder para fazer o que acham que é merecer, é possível que tenhamos várias empresas dentro de uma única empresa. Então, um outro desafio, alinhar as ações dos gestores. Um outro desafio é manter coerência, é sustentar. Se uma regra, se um critério, se uma ação leva a uma consequência, se a gente abandona essa regra no meio do caminho, a gente já sinaliza o quanto nós estamos abandonando, e manter essa coerência ou sustentar um modo de ver a gestão de pessoas é um desafio. Grau de diferenciação. E foi colocado o seguinte desafio: diferenciar a maneira como tratamos pessoas em função das diferentes formas de agregar valor. Isso é importante, e isso é um desafio, mas sem criar casta, sem criar grupos que não podem ser tocados, sem criar zonas de proteção ou de preferência. Lidar com preconceitos e preferências, mostrar através de indicadores o quanto os indicadores mostram que pessoas diferentes estão conquistando, estão atingindo os mesmos, eventualmente, lugares, e que não há uma predileção. Existem estudos, tem um estudo de uma pessoa muito famosa no Brasil, chamado Reinaldo Bugarelli, que
que mostra um conjunto de atributos que, para a maioria das mentes, define o indivíduo com saber, define o indivíduo com competência. E a hora que você foge desses atributos que ele coloca, é muito mais difícil alguém provar o seu merecimento. Tem uma autora que diz que, por exemplo, uma mulher precisaria ser 2 vezes mais competente que um homem para ocupar o mesmo espaço. Isso certamente é ainda verdade em alguns lugares e talvez não seja mais verdade em tantos outros lugares. Próximos passos. E uma última pergunta foi assim: do que a sua organização ou do que você acredita que até hoje nós chegamos, o que é necessário pensar sobre meritocracia para uma empresa que entender que já chegou naquilo que ela conceituou como sendo algo meritocrático? Então, a primeira questão é perceber que a meta daquela empresa que nós estamos ajudando a buscar pode ser uma meta nociva para o meio ambiente, pode ser uma meta nociva para a sociedade, pode ser uma meta nociva para aquela própria empresa no longo prazo. Então, um ponto que é um desafio, de acordo com esses 11 executivos, é olhar além do stakeholder mais comum, que é o gestor da empresa, o presidente da empresa ou o acionista da empresa, ou eventualmente o empregado. É perceber que há muito mais gente interessada, muito mais gente que influencia e é influenciada por aquela organização. Tentar fazer com que a meritocracia não encurte a visão das pessoas e não faça as pessoas, em prol das metas, eventualmente comprometer resultados mais longos e às vezes mais importantes, que olhem outras pessoas ou entidades. Um outro próximo passo é pensar na tal gestão sustentável, na medida em que existem várias experiências pelo Brasil, onde o estímulo financeiro cria um comportamento indesejado nas pessoas. Há várias experiências pelo Brasil, onde muitos escândalos aparecem, porque a gana, o olhar desmedido em troca de um retorno, de um recurso financeiro, faz pessoas adotarem comportamentos inadequados naquele contexto. Então, um desafio importante aqui na gestão sustentável passa pela ideia de governança corporativa. Na medida em que alguém oferece dinheiro a alguém, é possível, sem controle, que a gente perca a noção de trabalho correto ou da melhor maneira daquele indivíduo desenvolver aquele trabalho. Então, gestão sustentável. Um outro próximo passo é respeitar as diferenças individuais. Pessoas com idade diferente, com altura diferente, com peso diferente, com modo de ser diferente, eventualmente podem integrar grupos e podem ou devem essas pessoas devem ser olhadas, segundo o que foi aqui reportado, tentando capturar de que maneira aquele indivíduo pode agregar o melhor valor. De repente, ele não pode de um jeito que eu acho que ele deveria, mas ele pode me agregar valor de uma outra forma. Compreender que pessoas diferentes podem, por caminhos diferentes, e caminhos corretos, caminhos seguros, nos ajudar a superar ou atingir metas. Quer dizer, pessoas diferentes podem prover a uma organização diferentes contribuições. E uma das pessoas com as quais eu também falei, Mônica Paiva, é uma diretora do Great Place to Work, já foi executiva de várias organizações. E aí, conversando com ela disse assim: Marcelino, a ideia da discussão sobre meritocracia é, em algum momento, tornar a discussão sobre meritocracia desnecessária. Porque, na visão dela, toda vez que a gente coloca uma palavra em voga e discute muito alguma coisa, quando a gente discute muito justiça, por exemplo, é porque falta justiça. Quando a gente discute muito solidariedade, é porque a gente percebe que falta solidariedade. Quando a gente fala muito sobre violência, é porque sobra violência naquele ambiente. Então, segundo ela enxerga um futuro para algumas organizações onde essa discussão já terá sido vencida. E a ideia de meritocracia é simplesmente uma gestão coerente, consistente, integradora. E por essa razão, eu tentei
nesse livro, que integra aqui ao nosso projeto, estudando com o autor, esse livro tenta responder várias perguntas. Entre as perguntas a meritocracia seria então igualitária e justa, ou seria injusta, mas seria ainda assim desejável do que não ter? E aí, desafios e oportunidades da meritocracia na gestão do capital humano. Esse é o livro que deu origem a esse evento do dia de hoje. Em 2011, eu vim aqui inaugurar esse projeto, estudando ou aprendendo com o autor, para discutir exatamente esse livro aqui que eu havia lançado em 2011, chamado Gestão de Programas de Remuneração. Fizemos um evento aqui. Fizemos um outro evento aqui sobre este outro livro chamado o uso de indicadores de gestão de recursos humanos. Fizemos um outro evento aqui. E hoje estamos completando essa série com esse encontro nosso aqui. E eu fico à disposição. Esse é o meu e-mail. Vocês têm também o meu e-mail nesse cartãozinho que foi colocado aí, e que vocês têm o gabarito. Guardem o gabarito. Coloquem a prova de vocês aí num quadro, não é, de honra ao mérito. Tirei 1 ponto, tirei 0 ponto. Mas isso pode mostrar o quanto a gente pode, todos nós aqui, inclusive eu, continuar estudando e continuar lidando com temas aparentemente delicados, como tantos são os temas com os quais a gente lida aqui. Senhores, então, eu agradeço a presença de todos vocês. Venham mais vezes ao Conselho Regional de Administração. Temos vários eventos por aqui. E deixei ali o meu e-mail. Se eu puder ser útil, certamente serei. E as pessoas que receberam o livro têm a obrigação de refazer o teste e certamente agora tirar 10. Muito obrigado e uma bela manhã a todos vocês.